Um bom dia, uma boa tarde também, ou uma boa noite. Talvez vocês irão também assistir este vídeo à tarde, à noite. Trago-vos uma breve reflexão bíblica. Que tal não ouvir as palavras de Deus? Porque as palavras de Deus, ela sempre nos orienta, né? A palavra de Deus é sempre o nosso guia seguro. Deus sempre tem algo para o ser humano. Quando o ser humano medita na palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, assiste um vídeo, a palavra de Deus, ela tem sempre um propósito, um objetivo. E neste dia eu vos trago uma breve reflexão que está baseado nos versículos que se encontra livro dos Salmos, o capítulo, 118, e o versículo de número 24, que nos diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aqui nós vemos o salmista Davi convidando o seu povo a se regozijar-se e alegrar no Senhor por este dia. Que dia é este que o salmista Davi se refere? Este é o dia em que o Senhor veio a este mundo com um propósito da sua vida na cruz do Calvário para salvar o homem que se encontrava e que se encontra distante dele. E o próprio capítulo nos mostra que Jesus, ele foi a pedra principal, e esta pedra, os construtores, os líderes religiosos, eles rejeitaram esta pedra, como diz o versículo 22. A pedra que os construtores ou edificadores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí ele diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aqui mostra Jesus como uma pedra angular, a pedra principal, quando ele, no seu ministério, afirmou aos seus apóstolos, quando ele fez uma pergunta de opinião pública: o que dizem os homens, seu filho do homem? Se referindo a ele. E os apóstolos disseram: um diz que tu és Elias, João Batista ou qualquer um dos profetas. Mas Jesus perguntou aos seus apóstolos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, É fragmento de pedra, E sobre esta pedra, rocha, há um trocadinho de palavra no grego aí. Para Pedro é Petro, fragmento de pedra. E para Jesus é Petra, rocha. Então, sobre esta rocha edifico a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerá contra ela.
Então, alegremos-nos e regozijemos nesse dia. Foi o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele concluiu, consumou o plano da salvação. Nós vemos na Bíblia quando Deus iniciou, quando ele assim formou o universo, deu forma ao universo, conforme está registrado em Gênesis, houve ali 7 dias, 7 dias nós vemos em Gênesis. Nós vemos que no primeiro dia, Deus criou a luz, como está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia seguinte. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. Aí nós vemos, no primeiro dia Deus criou a luz, e no segundo dia ele fez a expansão das águas, dos céus, E nós vemos também no terceiro dia, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mar, e viu Deus que era bom. Eu quero frisar bem aqui essa expressão de Deus, e viu Deus que era bom. Então, nós vemos que todos os dias que Deus criara foi bom, foi para um propósito, para o bem-estar do homem, porque Deus não quis tão somente ter um mundo espiritual, ou seja, dos anjos, que são classificados querubins, serafins e arcanjo. Mas Deus também planejou um mundo material. Isso deixa bem claro nas Escrituras Sagradas. Além de Deus criar o universo, Deus também tinha um propósito de criar o homem, um mundo material, como nós vemos na Bíblia. No sexto dia, nós vamos analisar. Então nós vemos aqui, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se foi. E a terra produziu ervas, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Sempre Deus usou essa expressão. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. E disse Deus, haja luminária na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminar na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi, ou seja, e assim aconteceu. E fez Deus os 2 grandes luminares, os luminares maior, para governar o dia, que é o sol, e o luminário menor, para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom.
Deus usando novamente a expressão, e viu Deus que era bom. Então, tudo o que Deus fez era bom para o seu bem e prazer. E foi a tarde e a manhã e o dia quarto. E disse Deus, produz as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus usa novamente a expressão, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem-se na terra. E foi a tarde e a manhã e o dia quinto. Agora nós vamos ver o dia sexto. E disse Deus, produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, ou seja, e assim aconteceu. Vemos aqui Deus criando todas estas coisas, Ele não usando obra-prima porque não existia, mas Ele trouxe a existência pelo poder da sua palavra. Então logo Ele é o Criador de todas as coisas, é o verbo para criar, trazer à existência aquilo que não existia. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Usa novamente a expressão, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, Deus resolveu também fazer o homem, como nós vemos no versículo 26 do capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a erva, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Este é o plano original de Deus com relação ao homem, à família. Deus criou macho e fêmea, e através deles reproduziram. Deus instituiu a família baseado neste casal, macho e fêmea. Como eu dissera no início, no projeto original de Deus, Deus tinha dois mundos. O mundo espiritual, composto pelos seres angelicais, que Deus é espírito. Os anjos também são espíritos, vivem numa dimensão espiritual, no céu dos céus, onde Deus habita. Mas dentro desse projeto original de Deus também, tinha um projeto de fazer o homem, o mundo material. E este mundo material, ele se evoluiu através de um casal, Adão e Eva. Deus o criou os dois, abençoou, e mandou que eles fossem frutíferos, né? Se reproduzissem. Então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. Aí nós vamos seguir, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve os homens para alimento.
e todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde, lhes será para alimento. E assim foi. Usa a expressão novamente. E assim foi. E assim aconteceu. Surgiram. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aqui nós vemos no sexto dia, quando Deus fez todas essas coisas e fez o homem, ele usou não só as pessoas, e viu Deus que era bom, mas e eis que era muito bom. Deus se agradou, ficou satisfeito em fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. E o capítulo 2, versículo 1 e 2, conclui dizendo: assim os céus planetários, né? Céu atmosférico, né? E todos os céus e todo o seu exército foram acabados, os planetas, os cometas, os satélites, o sol, a lua. E havendo Deus acabado no sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus o criara e fizera. Então no sétimo dia não havia calendário ainda, né? Então nós não sabemos que dia foi este, mas quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, disse: 6 dias trabalhará. Então Deus estabeleceu um princípio aí, ou seja, 6 dias o ser humano trabalhava, e no sétimo dia, esse sétimo seria o dia de descanso, porque a palavra sábado significa descanso. Então trabalha 6 dias e o sétimo dia é um dia de descanso, reconhecendo que Deus é o Criador do universo, dos céus e da terra. Quero deixar bem claro aqui, este sétimo dia da criação não é realmente o sábado que os judeus realmente eles separam para adorar Deus. Ali foi um princípio que Deus estabeleceu na lei: 6 dias trabalharás. Então os judeus trabalham 6 dias e no sábado descansa. Então por acaso, se outros países aí trabalham 6 dias, né? Mas o sétimo dia é o dia do descanso. Se cair no sábado, se cair no domingo, não altera. É o princípio que vale. 6 dias trabalharás e no sétimo dia descansarás, reconhecendo Deus como Criador dos céus e da terra. E quando diz que Deus descansou, não quer dizer que Deus se aposentou. Ele concluiu a obra da criação, mas continua trabalhando. Jesus disse aos líderes religiosos que se opunham quando ele fazia milagre no dia de sábado, dizendo que ele estava quebrando, né, os mandamentos de Deus. E Deus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Logo aí nós vemos que quando Deus descansou, não quer dizer que Deus deixou de trabalhar. Então Deus continua agindo, preservando tudo aquilo que ele criou. Então alegremos-nos e regozijemos neste dia que foi o Senhor que nos fez. Então nós devemos ser gratos a Deus por todos os dias, porque foi Deus quem criou. É Deus quem permite cada dia em nossa vida. E Eclesiastes, ele diz, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E o versículo de número 15 diz: o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se todas coisas, tudo o que passou. E nós vimos no 11 também, tudo fez Deus famoso em seu tempo. Também põe a eternidade no coração do homem.
sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus, quando criara o homem e formara o homem, quando ele criara o homem, aquela parte espiritual, né? A alma e o espírito, e Deus o formara do pó da terra. Deus, quando formou este homem para que ele vivesse eternamente, pôs a eternidade no coração dele. Quando Deus ali advertiu a eles, quando os colocou no jardim do Éden ali, que ele era livre para comer de todo o fruto, né, do jardim que ele se encontrava, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente eles morreriam. Então nós vemos aí, Deus pôs a eternidade nesse coração do homem, estava condicionado a ele não comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comer, certamente ele iria morrer. Então, nós devemos ser gratos a Deus por todos os dias, porque é Ele quem permite, né, que nós dormimos e nos acordemos. E jamais o ser humano, ele pode dizer que os dias passados foram melhores do que este, como o próprio Salomão diz, capítulo 7, versículo 10, jamais digas, porque foram os dias passados melhor do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que vê o sol. A soberania protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é aquela da vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez assim, este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de acontecer depois dele. Então, até os dias da adversidade, nós devemos dar graças a Deus, porque tudo está no controle dele. Então devemos reconhecer a sua soberania e dependermos exclusivamente dele. Quando o homem deposita o seu futuro, a sua vida nas mãos do Senhor, ele não reclama, né, das adversidades, porque ele sabe que Deus está no controle tanto da fartura como da abundância. Há um propósito de Deus. E a Bíblia diz, o próprio Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz, para dar um fim e uma esperança. Então, Deus sempre está no controle da vida daqueles que dependem deles, que confia nele. E Deus tem sempre um propósito em tudo o que acontece. Na vida do cristão não há causalidade, né? Tudo são providência de Deus. Nada acontece por acaso. É só nós vermos a Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus, ou aqueles pelos quais Deus tinha um propósito específico na vida deles, por onde eles passaram. Eles tinham que viver uma vida de fé. Começa logo com, nós chamamos o patriarca Abraão, quando Deus chamou ele para um propósito que ele não sabia, né? Mas ele tinha que depender de Deus, né? Colocar sua fé naquilo que Deus tinha falado, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aí vemos uma caminhada de fé. Ele não sabia, né, aonde ele tinha que ir, mas tinha que obedecer. Então iniciou-se uma vida de fé. Aí nós vemos também depois José, por onde ele
passou, não entendeu aqueles dias de aflição, dias de dificuldade, mas Deus tinha um projeto, um propósito, né, para realizar na vida de José, como todos nós sabemos, né? Chegou a ser governador do Egito, mas veja os dias pelos quais ele passou de angústia, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Então, se Deus está no controle de todas as coisas, com certeza Ele dará graça, sabedoria para você caminhar e chegar onde Ele tem determinar. Então, alegremos-nos neste dia, porque cada dia há um propósito, como nós vimos na criação do universo. Deus fez, cada dia Ele fez algo particular. E a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, porque há um propósito em cada dia. No entanto, regozije-se neste dia, porque foi o Senhor quem o fez. Então, se Ele o fez, Ele sabe o que está fazendo. Então, deposite a sua fé, a sua confiança no Senhor, porque Ele está no controle da história. Ele está no controle do universo. E Ele está no controle também da sua vida. E se você depende dEle e confia nele, então não há derrota para aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia diz que são mais do que vencedores, porque a sua fé está depositada naquele que não conhece derrotas de maneira alguma. Quando ele entra em uma batalha, ele já entra sabendo que vai vencer. Qualquer exército que entra em uma batalha, ele não sabe se vai vencer ou se vai perder. Mas o nosso Deus, né, Jeová Sabaote, ou seja, o Senhor dos exércitos, ele, quando entra em uma batalha, a vitória é sempre certa. Então, Jeová Sabaote é o Senhor dos exércitos, general de guerra, que nunca perdeu em batalha, está com a sua igreja. Ele também controla o universo e também quer controlar a sua vida. Depende de você entregar o controle da sua vida nas mãos dele e depender dele. Então tenha um excelente dia, né? Uma excelente tarde. Talvez alguém irá ouvir este vídeo uma tarde, então tenha uma excelente tarde, uma noite, uma excelente noite, uma madrugada. Talvez você esteja passando momentos difíceis a ponto de querer questionar a soberania de Deus. Mas não questione a soberania de Deus, porque você não vai entender os desígnios, os propósitos de Deus. É aquilo que Jesus disse para os seus apóstolos. A coisa que ele faz que não entende. O que eu faço agora, o que acontece agora, o que está acontecendo com você agora, você não sabe, não compreende, mas depois você vai entender, vai compreender por tudo aquilo que você passou, que não gostaria de passar. Talvez você pensou, eu não vou conseguir, não vou chegar. E você, no final, você vai dizer, como disse Jó, diante de tudo que ele passou, eu apenas te conhecia por falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele teve uma nova experiência pessoal, não só através daquilo que ele lia na Bíblia, por aquele que ele ouvia alguém falar a respeito de Deus, mas ele teve uma experiência, quem é o verdadeiro Deus, porque ele viu
a mão de Deus na história da sua vida e teve um final feliz. Um excelente dia debaixo da proteção e da graça do nosso Deus.